Bom, Saskia, a Saskia Obata vai fazer agora a live com a gente, que vai falar a respeito de construções de baixo impacto, né? A Saskia é docente no FAO Mackenzie, ou na FAO Mackenzie, e na FAP. Ela é autora da adaptação do livro Construção Verde. Confere, Saskia. Isso mesmo. Princípios e práticas da construção residencial. Ela tem um pós-doutorado em sistemas produtivos sustentáveis no curso de engenharia de produção, doutorado em arquitetura, mestrado em engenharia civil, licenciada em ensino profissionalizante. Ela é engenheira civil, técnica de edificações, que é mais? Já tem bastante coisa. Ela ainda está terminando um livro sobre topsoil, que eu não sei o que é, mas se der, espero que ela explique o que é. E está Sim. desenvolvendo um livro conceitual sobre sustentabilidade. Pesquisadora junto ao FAO Mackenzie em grupos de pesquisa de urbanismo e habitações em áreas precárias, paisagismo, retrofit, sustentabilidade, etc. Confere, Saskia? Confere. Que A gente legal. faz de tudo um pouquinho, não é isso? Um pouquinho, meu Deus do céu. Tem muita coisa. Saskia, eu queria começar da seguinte forma. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Quem mandou um Uhum. abraço para você foi o arquiteto Alexandre Quenchian, que disse que conhece a você e conhece também ao É Rogério. verdade. Ele é meu colega Uhum. de sala, o Alexandre Quenchian, e ficou sabendo da sua live e falou: eu conheço a Saskia. É verdade. Muito Estudamos bem. juntos, inclusive, Pois é. na formação de professores. Legal, muito bom, Saskia. Vamos começar então. Se apresenta, por favor, mostra um pouco do seu caminho, como é que você chegou até aqui. Bom, o que que acontece? Minha atuação é realmente a docência agora, né? Eu tenho um percurso bem extenso na área de construção. Quando fala assim, o que que você faz? Você é só professora? Não, eu comecei muito tempo atrás lá como técnica em edificações, Uhum. né? E o que que eu fazia, literalmente? Eu acompanhava obras, eu tocava obras residenciais, literalmente, Uhum. e depois eu fiz medições de controles de grandes obras, barragens, controlando piozômetros, aquelas barragens que literalmente podem ir abaixo, né? A Nós, gente acompanhou hoje em dia a gente isso. sabe disso, né? Antes eu não achava que Sim, desse, mas pode ir. sim. E aí depois, terminando, né, o curso de edificações, que Uhum. foi todo ele nessa área mais de construção, eu peguei o professor, que é o professor Severino, ele Uhum. pegou e viu que eu tinha muita habilidade com a parte de estruturas. E o Ah, que que acontece? Ele começou a pedir para que eu fizesse projetos de dimensionamento de estruturas. E foi a hora que eu me encaminhei na área de estruturas. E aí o que acontece? Com o passar dos tempos, eu peguei, fui abrindo os outros caminhos, as oportunidades vão aparecendo. E quando eu comecei a estudar engenharia, na verdade eu já passei a ser monitora, né? uhum. E porque a gente tem o técnico, a Sim. gente tem um ensino bem fortalecido, Uhum. e fui sendo monitora, Você né? faz cálculo estrutural, Saskia? Eu agora faço, mas só para mim e quando aparece alguma coisa, né? Ah, mas você tem alguma especialidade, concreto, aço? O que, que você fazia mais? Mais concreto Uhum. e normalmente recuperação estrutural. Ah, é uma área bem interessante. Então, uma obra que me impactou demais, que eu acompanhei como ali em obra mesmo, foi a recuperação estrutural do centro de zoonoses, Ah, né? Porque eram aquelas telhas protendidas e foi um dos sim. primeiros, uma das primeiras recuperações estruturais dessas telhas protendidas, né? O centro hoje de Difícil, né? zoonoses, ele não funciona mais como fala literalmente um matadouro, né? Uhum. Mas toda aquela cobertura eu acompanhei em obra, inclusive fazendo traço, dosagem de EPS
com concreto em obra para poder fazer a recuperação do concreto, né? Usou um concreto leve. Tá bom. Com concreto leve. Tá bom, e aí, que mais? Depois que você, E que que você mais? terminou essa Depois que eu parte do fiz, engenharia... entrei em engenharia, me formei em engenharia, mas quando eu estava me formando, eu já, na verdade, quando eu estava cursando, eu já fui convidada para dar aula de matemática, né? Essa área que todo mundo adora, né? Que é a Oh. parte de cálculo. E terminando, né? Quase terminando a engenharia, eu fui dar aula no Liceu de Artes e Ofícios, né? Olha, que legal. E dei aula de resistência materiais, estruturas em concreto. E terminando a engenharia, eu fui convidada para dar aula na engenharia e depois, em sequência, dar aula na arquitetura, dei aula em ciência da computação, dei aula em tudo quanto é disciplina que tem aí, né, que é a área de engenharia ou a parte mais de cálculo. Entendi. E aí, na sequência, o que acontece? Eu, pessoalmente, eu sempre investi na área de sustentabilidade, assim, por gosto, né? Porque tá em obra, então você vai atrás. Então, quais são as primeiras coisas que eu comecei a testar? Primeiro, tinta com terra. Então, eu mesma fazia as misturas. Meu marido, inclusive, comprou aquele grande liquidificador para a gente fazer os testes em obra, né? Então, a gente fez isso. Eu fiz todo uma contenção em bloco, que ele é aquele bloco intertravado, para que a contenção ela não seja um vedo, ela seja um intertravado em bloco estrutural e ajardinado, né? Certo. Então, Que sempre a respire, minha... né? Hã? Que respire, né? Exatamente, que respire, e não só isso, faça contenção, mas, por quê? Pela necessidade, seria o ideal a gente deixar a terra comum lá, mas a gente precisa conter, né? Porque é uma questão de segurança. Então, a gente intervém. Então, o que acontece? Eu procurei sempre atuar assim, nas obras que a gente podia sugerir, a gente ia para essa linha de sustentabilidade. Tanto é que o pessoal gozava, e aí, você não vai construir a casa na árvore? Eu falei assim, ainda não deu, mas eu sempre fui por essa pegada, assim, mas a gente, profissionalmente, a gente sempre atuou, o quê? Lecionando e, como fala, trabalhando ao mesmo tempo. Além de dar aula, a gente trabalhava, né? Mas eu acho É isso. fundamental, né, Saskia? Porque, bem da verdade, eu acho que o professor, claro, ele tem que ter toda a formação de saber exatamente como é que ele vai explicar toda a matéria para os alunos e tudo mais, mas é fundamental que ele tenha um conhecimento da profissão na prática também, né? Eu acho. Né? Eu também, modestamente, faço a minha parte também na educação, mas eu acho que é muito mais gostoso e eu me sinto muito mais seguro de poder passar algo adiante do que eu realmente sei, que vivi e tal, né? É assim, eu acho que ensinar, você precisa constantemente estar estudando, é óbvio, e na medida do possível atuar. Então, sempre que aparece alguma coisa assim que me pedem para sugerir, calcular, verificar, eu sempre estou aí fazendo. Agora mesmo a gente está fazendo, eu estou acompanhando uma obra que é uma reforma. E aí a gente atuou com tudo que é possível. Por exemplo, eu abri um monte de clarabóias. Por quê? Porque a eficiência energética é melhor. E a gente sabe que uma iluminação zenital, ela tem uma eficiência de, no mínimo, de 2 a 2,5 vezes uma abertura lateral, né? Então, eu procurei colocar isso. E como era uma reforma, por exemplo, toda a telha, o que eu fiz? Eu não mandei simplesmente em caçamba. Eu sugeri que fosse o quê? Utilizado como se fosse um cobogó, né? Então, a gente está desenvolvendo um sistema que é uma estrutura metálica e que a gente encaixa as telhas. É óbvio, eu tive inspiração isso com quem? Olhando as obras, foi o que a gente falou, a gente mantém pesquisa. Então, a gente tem Frida Escobedo, que ela fez lá no Sempertine Galler, que ela fez aquela sobreposição de telhas, né? E o Ken Gokuma, que ele trabalha isso daí. Então,
para não mandar essas telhas todas embora, eu atuei e procuro atuar sempre na medida do possível. Mas é óbvio, tem uma série de limitações, né? Por Claro. exemplo, se a gente falar assim, eu queria que utilizasse uma viga em madeira laminada, é óbvio, mas não justificava, porque o custo e nem a mão de obra ia impactar e não ia viabilizar economicamente. Ou uma única viga, eu não ia ter essa oferta, né, possível de atendimento. É Né? é uma coisa diferente a gente fazer obras Sim, propondo reciclagem, né? Aí são sim. praticamente coisas únicas, né? É uma obra que Uhum. você resolve coisas especificamente e você conseguir fazer isso em uma escala um pouco maior, né? É isso mesmo. É, é essa que acho que talvez seja a nossa grande conversa, né? O que vem a ser uma construção de baixo impacto, né? Exatamente. Que o que eu vejo, e talvez, não sei se eu estou me antecipando e a gente vai fluindo com a conversa, né? Uhum. O que, que eu entendo como sendo um de baixo impacto? Baixo significa o quê? Estar no mesmo nível, né? Eu Uhum. não estou muito mais acima, nem muito mais abaixo. O que significa que horizontalmente a tua cadeia de relacionamento ela é o mais eficiente possível, né? Então você fala assim, o que é um baixo impacto? Ok, é você realmente impactar menos no ambiente? Sim, né? Concordo total. Então, se você falar assim, o que é sintonia de um baixo impacto em termos de certificação, em termos de cenário internacional? O que é? É óbvio que vai ser o quê? A rede zero de CO2, né? Ciclo de vida. Então, a gente tem tudo isso. E ainda, essas condicionantes aí que a gente está falando, que é o baixo impacto, que é o CO2, mitigar, né, e prolongar e analisar todo o ciclo de vida, é uma coisa muito nova. Tanto é que agora que foi feito que a Rede Zero, que está Europa, né, toda está sendo envolvida para fazer uma aliança agora nesse ano. Só que a pandemia deu uma Deu uma desacelerada. arrefecida na história, né? Deixa eu Exatamente, uma só arrefecida. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente encerrar, que a Claro. gente deixou meio aberto, porque dentro do seu histórico ali, teve um momento que você se aproximou muito de arquitetura, não foi? Por quê? Foi. Na verdade, foi te falar, de fato, foi o doutorado, né? Uhum. Que me fez assistir e tentar se aproximar ao máximo do que é, né? Então, mas antes disso, eu vou te dizer que, como eu sempre lecionei em arquitetura, a Uhum. minha vivência e o meu convívio sempre foi muito próximo dos arquitetos. A minha leitura, né, de materiais para poder lecionar, literalmente, eu me refugiava na biblioteca e onde eu ia beber, nas publicações de arquitetura, né? Para Uhum. você dar uma aula que fosse compatível com aquilo que é realmente a necessidade do aprendizado da arquitetura. Então, se você falar assim para mim, quando foi mais próximo, eu diria que do momento em uma aula na arquitetura, que foi lá em 94, eu já me propus que eu tinha que aprender melhor, né? Então, Uhum. falar assim, o que que você tinha que ler? Eu tinha que ler Frank Lloyd Wright, eu tinha que entender o que que ele falava sobre estrutura, como que era, assim, né? Então, eu falava assim, tá, tem um propósito para você explicar aquilo, qual é o propósito para se aproximar da arquitetura? E é óbvio que o doutorado, eu fui beber de uma fonte totalmente diferente, eu fui entender qual era a linguagem do que significava urbanismo, do que significava de fato o paisagismo, Uhum. porque eu tive, sim, disciplina de paisagismo, urbanismo na engenharia, porque Não é mesmo? eu não, eu tinha matérias específicas disso. E quando eu fiz liceu, a gente era obrigado a fazer leituras também. Então, no liceu, só para você ter ideia, eu já tinha lido tudo sobre Bauhaus, né? Uhum. Então, por quê? A formação do liceu exigia isso. Mas
O doutorado, ele foi algo que me fundamentou, literalmente me pôs o pezinho e literalmente eu posso dizer que minhas raizinhas se aprofundaram mais ainda na arquitetura, né? Legal, muito Acho que é bom. isso. Que bom que a gente pode ter profissionais como você junto do nosso trabalho, né? E me diz uma coisa, já tem gente aqui já perguntando aqui como você vê as certificações Fitwel e a Uhum, C2C e tal, mas eu queria, uhum. antes da gente chegar aí, eu quero que naturalmente a gente chegue, né? Alex Pandolfo, você me aguarda um pouquinho, então, por favor. Mas eu queria que você falasse um pouco das suas teses, né? O que é que você trabalha rapidamente, né? Só para a gente saber Sim. o que é que você Aham. fez e esse caminho todo aí dentro dessa história de baixo impacto e sustentabilidade. Bom, a minha dissertação foi em estruturas de concreto, em estudo de produtividade dos elementos estruturais. Foi relacionar se naquela época havia o quê? Um impacto da qualidade e produtividade. Se produzisse mais rápido, perderia a qualidade e vice-versa. Então, qual foi o resultado? Isso é importante, porque tudo a ver com qualidade. Qualidade significa se é mais produtivo, mais econômico, né? E o que nós chegamos? Que isso não tem nada a ver, né? Uhum. De fato, nós fizemos uma série de levantamentos em obras. Não significa que você vai fazer mais rápido, você vai o E que é tem impactar qualidade. em... Exatamente. Desde Tudo que esteja depende bem do quê? planejado. Exatamente, mas no quê? Que é importante? Na estrutura convencional, significa o quê? Você montar forma em madeira, você fazer a armadura, concretar. Então, naquela época, era esse tipo de tecnologia construtiva. Se acelerar, né, a quantidade lá de mão de obra impactaria em perda de qualidade ou vice-versa. Então, chegamos à conclusão que não tem nada a ver. Isso era uma dúvida. Então, é fazer ciência, que significa, a gente fez uma série de levantamentos em obra, viajei assim, madrugava dirigindo para chegar na obra e fazer quantificação de homem-hora, aí fazer aquela cubicagem, fazer um mapeamento onde estava sendo a concretagem, aí depois chegava, compilava tudo, né? Mas foi muito interessante. E aí, a segunda análise, que é o doutorado, foi nas tensoestruturas, Penso que são as estrutura. Ah, estruturas muito leves. legal. Sou louco por Pois é, isso. Louco para só para você usar ter isso ideia. junto com container. Então, mas você pode usar e acho que é super indicado Sem por dúvida, assombreamento, né? A sem própria dúvida, bioclimática exige isso. sem dúvida. Então, eu estudei bastante a tensoestruturas. O que acontece? Para poder estudar a tensoestrutura, é óbvio que eu fui atrás de quem? De Frei Otto. Frei Otto foi o que me inspirou a entender o que significa experimentação para o arquiteto, o que significa busca de forma, o que significa hoje a parametria, inclusive, né? Como a gente consegue fazer aqueles elementos que são paramétricos e que lá atrás Frei Otto fazia com que bolha de sabão. Nossa. Então eu fui estudar, né? Eu fui estudar tudo isso. Comprei normas, inclusive técnicas, para poder realmente saber qual era, né, a condicionante que gerava as estruturas tensionadas. E Uhum. aí o que acontece? Eu fiz um pacote completo de definição de parâmetros, de materialidade, né, inclusive de, como fala, detalhes construtivos e como esses detalhes construtivos impactam num projeto que tem uma forma complexa. Eu posso ter simplesmente uma tenda até ter uma estrutura hipercomplexa, Super que são complexo. que, aquelas bolhas, né, do Sim. cubo de Beijing, que gera conforto, são infladas, né, ou aquelas que são totalmente móveis, retráteis. E no final, qual que foi a minha análise? Ciclo de vida. Porque eu fui levantar e fui buscar obras que tinham intensas estruturas e fui Uhum. analisar qual era a qualidade em termos de patologia. Então,
eu levantei uma série de obras e fui ver quais eram os detalhes construtivos, como era a manutenção, se eles lavavam, se eles tinham que criar algum sistema de pintura dos elementos, né? Então, foi esse o caminho que eu fiz no meu doutorado. Muito bom. O, o pós-doutorado, né, eu fiz uma análise que, assim, o pós-doutorado, ele foi uma coisa bem intensa, que eu comecei a fazer 2 estudos, na verdade. Eu comecei a fazer o estudo de topsoil, que é o Que que é, eu estou agora, que que é é o que? A topsoil. camada orgânica do solo, que é a Ah, primeira camada do solo, né, a camada de topo, né? uhum. Então, eu comecei todo o estudo de topsoil, e, e como o levantamento e as tecnologias e o controle de obra do topsoil no Brasil e no mundo ainda é muito pequeno, eu não consegui dados suficientes para criar uma análise e uma crítica de como que isso está impactando na sustentabilidade de modo geral e na sustentabilidade das obras, e isso também nas certificações. Então, devido à falta de dados e resultados de obras, eu não consegui compilar isso numa análise, por exemplo, estatística, né? Entendi. Para fazer exatamente indicador se a gente está tendo mais ou menos sustentabilidade praticando o manejo do solo. Literalmente é isso. Você acha que essa conservação dessa camada superficial do solo, então, a gente, trabalhando ela, a gente pode estar fazendo algum malefício ao meio ambiente? Então, só para você ter ideia, né? O que que acontece? A camada de topo do solo, ela é tão desconhecida que é assim, eu posso te garantir por estudos que a gente fez, né, que 55% do carbono orgânico da Terra está nessa camada. Olha isso. E aí, é, 23% corresponde a quem? A flora, ou seja, as árvores, as plantas, né? E o outro está no ar, né? Então, significa que a absorção e você manejar o solo, você vai estar liberando menos carbono, você vai estar preservando carbono. E o que que acontece? A hora que você faz uma terraplanagem, você faz a retirada da camada orgânica do solo, você está transformando isso daí num resíduo. E aí o que que vai acontecer? Da mesma forma que você arranca uma árvore, a árvore ela armazenou aquele carbono, beleza, tá ali, né? Só que o solo, ele tem muito mais carbono. É maluco isso, né? Que é um carbono que está lá. Só que você faz o quê? Você maneja isso tudo e você leva para onde? Para o aterro, essa camada que literalmente é muito orgânica, ela não tem Uhum. suporte, mas ela tem muito carbono. Por isso que ela apodrece, porque ela Uhum. tem elementos vivos lá, Sim. e aí gera metano, gera essas outras coisas. E a liberação do metano, você sabe, visa gás de efeito estufa, gera outros gases. E outra, você levando isso daí para o aterro, você está o quê? Se apropriando de um volume de aterro do material que deveria ser usado e ser o que preservado. Primeiro, o manejo ele deveria ser utilizado para paisagismo, por exemplo. Por Você exemplo. armazenar, você cuidar disso e criar um paisagismo depois com isso, reutilizar, Sim. né? E o que que acontece? Hoje, a gente sabe que, devido à falta de áreas de canteiro, essa camada de topo literalmente vai para o aterro. Mas eu imagino que, literalmente, olhando do jeito que eu falei, o que é um baixo impacto é você olhar na horizontalidade, né, das suas ações. E aí o que significa? Se as empresas elas pudessem se cotizar e acumular, de uma certa maneira, esse solo, né, em Uhum. áreas que talvez precisam ser vegetadas, né, ou realmente criassem consórcios de pequenas empresas para poder manejar, isso jamais iria para um Nossa, aterro, que interessante entendeu? isso. Eu, assim, de Então, certa forma, já
já me posicionava e não sabia dessa questão da importância dessa camada superficial. Porque um dos balizadores dos projetos que a gente tem, que a gente gosta de fazer, e até aproveitando a possibilidade das estruturas leves de container, é a preservação do perfil natural do terreno o máximo que a gente puder. É uma maneira de projetar, de fazer com que as construções flutuem sobre o terreno original, né? O mínimo de impacto, né? Mas eu realmente não tinha essa consciência. Olha só que interessante. Então, agora você entendeu por quê. Aí eu comecei meu pós-doutorado procurando primeiro todos os profissionais, inclusive eu fui em obras de grandes construtoras, fui muito atrás para poder falar assim, olha, como que é o manejo? E aí eu consegui, por exemplo, tudo que era certificado LEED, eu ia atrás. Poxa, vocês fizeram com o manejo do solo? Não fez. E fui atrás de vários, né? Aí entrei em contato com certificadoras e aí, olha, volume, aonde você manejou? Muito bem. Conseguia, mas conseguia não realmente o manejo. Conseguia, a estratégia foi essa, foi aquela. Então, nenhuma conseguiu me oferecer uma quantidade de dados e procedimentos que eu pudesse fazer uma análise que fosse realmente consistente, uma análise crítica de como que a gente está tendendo para ser mais sustentável ou não, né? Entendi. E não tinha. E aí o que aconteceu? O meu orientador, que na verdade ele foi assim super, como fala, pragmático. Ele falou assim, Saskia, significa que a construção civil não entende disso. Você vê? Eles estão realmente... Pois é. Então, o que eu tô acabando de fazer editoração, já mandei para a editora, exatamente o quê? O novo significado que essa camada precisa ter para tudo que é arquiteto, tudo que é engenheiro, tudo que é tecnólogo, tudo que é topógrafo, todo mundo que pelo menos é iniciado na construção civil precisa entender isso. Pois é, né? Por isso, Eu vou te dar um exemplo, Saskia, dessa importância, que eu me lembro muito bem que tinha uma bióloga que era interessada em paisagismo e foi fazer uma matéria optativa na FAO, quando a gente estava estudando e tal, né? E a gente tinha um professor que ele era muito metido, coitado. Ele era muito bom, mas aquela coisa, aquela empáfia de professor da FAO que às vezes tem, né? Não todos, naturalmente, mas eu estou me referindo a uma especificamente da área de paisagismo, e não é o Silvio Macedo, que eu gosto muito, é um sensacional professor, era um outro. E só para as pessoas capazes de pensar que se trata dele, porque é a pessoa mais conhecida, mas não era. E ele ali dissertando e tal, falando da questão de como é que a gente tinha que fazer o plantio de árvores e tal. E aí essa menina ficou muito brava, falando que a gente realmente não tratava as árvores como seres vivos. Ou seja, a gente tem uma visão muito da arquitetura, muito voltada para projeto e para as questões de arquitetura, e a gente deixa de olhar outras coisas, como, por exemplo, uma coisa tão simples, de entender que uma árvore é um ser vivo, e de entender, por exemplo, que você está falando agora, que eu não sabia, confesso aqui, que é que a camada superficial do terreno tem uma importância maior do que eu podia imaginar, embora já cuidasse de manter sempre nos meus projetos, tentar mexer o mínimo possível no perfil natural do terreno. E vou te dar um dado que acho que agora, para quem está escutando a gente, possa realmente já entender qual é o significado dessa camada. Existe um levantamento que a gente fez que pelo menos 1 milímetro da camada de topsoil significa o quê? Um investimento da natureza de em torno de 100 anos. Uau! Então, 1 milímetro é um investimento da natureza para produzir uma camada de solo. Então, quando a gente fala assim, está desmatando a Amazônia, eu falo assim, bom, você entendeu o palavrão. Claro.
O que acontece? Lá não é uma camada, é óbvio que tem um monte de sedimento que é folha, 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 e o topsoil está ali debaixo daquelas folhas. Então, isso me apavora demais. Então, você fala assim, tá indo às árvores? Sim, mas tá indo às árvores que são 20 e tantos por cento do carbono orgânico, mas está indo quase 60% do carbono orgânico embora. Ou seja, é muita coisa de carbono indo embora, que a gente está fazendo as emissões, que a gente está impactando nas mudanças climáticas de modo absurdo. Então, por que eu fico pensando assim? É óbvio, eu sou professora, né? Eu fico pensando, por que lá não está sendo investido realmente construções e uso de equipamentos para que não se impacte desse jeito? Porque as nossas pesquisas não estão lá, né? Por que não estão ajudando os índios a prospectar melhor? Então, essas coisas me deixam assim, bem maluca, tipo assim, pô, o pessoal precisa entender o que está acontecendo, mas a gente não vai mover o mundo, não vai mover nada de política, né? Não, Mas, eu estava conversando ontem na live com o Marco Cardoso, falando dessa ponte que a gente tem que criar de uma coisa que não deveria acontecer, que é a separação entre a realidade e o mundo acadêmico, né? sim, Deveria ter uma ponte muito mais... A gente deveria ter essa possibilidade de contribuir muito mais com que esses dados chegassem na vida real, nas sim, empresas, na produção. E a gente, na verdade, o mundo acadêmico, muitas vezes, ele se fecha para dentro, e isso não uhum, deveria acontecer, porque esses dados são sim, importantíssimos, e as uhum, pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, e muitas vezes porque essa informação é difícil mesmo de chegar, podem virar presidente da República, você entendeu? Pode gerar um grave problema é para a gente, verdade, porque é tratar de sim, assuntos extremamente delicados com um simplismo, né? Com uma simploriedade que sim. gera malefícios não somente agora, mas continuamente, né? Ou seja, é importantíssimo que a academia se aproxime da sociedade. Isso é fundamental. Aí eu vou Então, aproveitar para te perguntar aí, uma outra aí eu coisa. não terminei. Aí eu Ah, não terminei. Você me vamos perguntou, lá, deixa. vamos terminar. Aí você me falou assim, né? Deixa eu terminar. E isso daí não me gerou, na verdade, a publicação que um pós-doutorado exige. Estudar o topsoil, por quê? O mercado não entende, a comunidade profissional não sabe o significado disso, né? Que é o topsoil. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que escarafunchar lá o que que eu ia fazer. E como eu estava muito envolvida com a parte de sustentabilidade, estava terminando a adaptação, inclusive, do livro, né? Tinha terminado, já estava saindo do livro, eu coloquei aqui, ó, vamos colocar esse aqui, né? Esse Que livro, legal. é o verde, Ele né? tá, Então, a gente está enxergando ao contrário, mas você pode falar o título. então, aí eu estava terminando esse livro aqui, né? E aí Vamos ver. eu falei assim, olha, o que eu tenho que analisar, então, eu vou tentar obter todos os pontos possíveis que estão sendo certificados. Aí eu comecei a ler os artigos todos, e aí eu vi alguns artigos que falavam sobre as certificações nos outros países e como que estava tendenciando, né, a aplicação tecnológica, com os pontos aonde eram mais obtidos. Então, eu fui atrás do LEED, do Aqua, do Brian, do Casbi, eu fui atrás de tudo quanto é certificação. E é óbvio que o LEED é de maior adesão ao mercado, no mundo Sim, inteiro. sim, sim. É óbvio, Bom, marqueteiramente, é, mercadologicamente, a inserção é o lead, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e fui lá através do que tem, que o lead ele deixa aberto a pontuação no hum, site deles. Só que o que acontece? Eu tive que
ter uma ajuda especial de um professor, que é o professor Marcelo Westermann, para fazer uma mineração de dados, que é o quê? Ir lá no site do LEED e ele fazer uma programação para pegar, porque senão eu tinha que copiar, colar, copiar, colar. Imagina copiar e colar de 350 empreendimentos, fora os outros, que eu peguei todos, eram 500 e tantos empreendimentos, mas depois eu tivemos que selecionar, deu 270 e tantos empreendimentos. Mas minerar esses dados todos, de todas as categorias, né, para aí começar a análise. E aí, começar a análise também é uma análise simples, porque você não é você pegar e fazer uma média, né? Então, eu tive que fazer um tratamento estatístico. O tratamento estatístico também exige uma programação. Aí eu tive que pegar uma ajuda, eu falei assim, poxa vida, eu sou engenheira civil, mas eu não sou da área de informática, né? Então eu tive a colaboração de um professor, aí na área de programação eu tive a ajuda de um professor, né, formado no ITA, professor Marcelo Sutti, e ele fez a programação para mim, para poder estatisticamente eu fazer as primeiras contas, que é pegar o quê? Verificar se existe uma distribuição normal das pontuações, que significa, pega todas as construções, por exemplo, que é core and shell, né? Que são as fachadas e núcleo, e verificar se aquela pontuação, ela segue uma curva normal. Se faz uma curva normal, beleza, a gente calcula a média, a variância, aquelas coisas todas. Se não, a gente tem que fazer um cálculo, que é uma inferência estatística. E aí, tudo isso eu tive que realmente contar primeiro com essa programação, que se não fosse esse professor eu não conseguiria fazer, para daí sim eu pegar, colocar outros cálculos, que era muito mais próximo do que a gente faz na estatística comum, né? E aí a gente conseguiu descobrir que não pode se fazer uma média simples. E aí de tudo que eu consegui analisar é o seguinte: o LEED é liderança em energia, né? E design de projeto. O que eu descobri disso tudo? Que por mais que o LEED seja liderança em energia, ele surgiu inclusive por causa da demanda de energia dos Estados Unidos, naquela crise do petróleo, a pontuação que a gente tem no Brasil e no mundo não é a maior pontuação em energia. A pontuação em energia é um exercício tecnológico extremamente difícil de obter. Inclusive, você inserir energia renovável é o que? Altamente custoso. Então, apesar do nome LEED ter liderança em energia, as certificações do todo não atendem o melhor de energia, né? Então, e aí, o que acontece? Diga. As principais pontuações acontecem aonde? O mais fácil acontece em inovação, em condições que são regionais, né? E a pior segunda pontuação é em materiais. Por quê? Que é aquilo que a gente estava falando, que é reuso, reciclagem. Isso, né? Daqui então, é um problema. Isso é o nosso nó, literalmente, para obter um baixo impacto das nossas construções. E que é mais uma impactar, questão portanto, também, assim, dessas coisas todas, desses selos de certificação, né? Eu falo o LEED porque realmente, assim, é o que eu acho mais escancarado, assim, é você ter uma série de empresas com passivo ambiental gigantesco, pontuando no LEED e fazendo construções sustentáveis, né? Tá aí o marqueteiro americano, essa questão toda. Tá bom, a gente fala que a gente ganha o que a gente pode, mas a gente deve ser um pouco mais rígido, né? O que acontece, Danilo? Eu acho que é assim, o LEED, ele é realmente uma condição para melhor, né? Ele não é a condição ótima, foi o que eu falei. Então, se a gente conseguisse realmente impactar no nível, tudo, toda a cadeia produtiva, naquilo que você está fazendo, isso seria o baixo impacto, né? Então, infelizmente, assim, a gente sabe que se a gente tivesse um caminho de ter tudo platino, seria o melhor do mundo. Então, o LEED não é ruim. O problema é que a flexibilização e o intervalo de pontos, ele permite você se certificar sem você realmente ser muito bem. Não sei se você entende. Então, significa... Porque eu tô lá no raso,
É, Literalmente, eu estou no raso e não atingi a melhor sustentabilidade. Mas, é assim, é um degrau de cada vez, é. né? É um degrau de cada vez. Eu E acho de que outra daria para ser forma mais também, rígido. eu acho que ela dificulta, por exemplo, eh, o pequeno empreendedor que está buscando sustentabilidade, baixo impacto de verdade, ele tem extrema dificuldade em poder acompanhar, em poder, inclusive, demonstrar o quanto que a Aham, construção dele, ou a forma dele construir, realmente tem baixo impacto. sim. Mas o problema maior são essas relações que eu estou falando para você, a relação horizontal, né? Essa relação horizontal do pequeno produtor a gente não tem, porque não tem uma oferta de produto, inclusive assim, a gente não tem uma formação que, por exemplo, aquele profissional que está ali para atender, ele não é aquele profissional que já trabalhou com um monte de certificação, que não, é aquele que está ali. Ele está naquilo lá. Então, infelizmente, a gente não tem, como fala assim, uma formação em sustentabilidade que é massiva. A gente precisaria pegar todos os nossos profissionais e dar uma carga rápida, literalmente. Sabe aquele negócio que a bateria tá fraca? Eu vou Sim, literalmente engato e é, plugo uma autossustentabilidade neles, um que é tratamento de choque, né? exatamente um tratamento de choque, e aí a gente poderia falar que esses profissionais todos, e inclusive os que estão saindo, não poderiam sair sem saber LEED, sem saber o que é sustentabilidade, sem saber o que é o manejo de um topsoil, saber tudo. Então, ele teria que ser o quê? Gradualmente, ele está tendo que ser reciclado, reaprendendo, né? Para poder realmente a gente falar que vai estar melhorando. Porque quando você vai falar assim, ah, eu vou estar lá com uma habitação, uma construção, quem que ele vai contratar? Ele não vai contratar uma construtora que já fez certificação LEED. Infelizmente, ele não vai, Claro. né? Mas como fala, é o ciclo econômico. Mas essa rede de certificação, ela também é muito boa. Porque o que acontece? A cada ano que vai, se o mercado está bom, novas linhas de estudos tem. Por exemplo, o Alexandre Pondolfo, que inclusive é super meu amigo, ele questionou, o Fitwel é uma certificação super importante de bem-estar, né? Então, por quê? Porque a gente não tem ainda um conhecimento de quais são todas as vertentes para gerar o que? Um projeto que seja altamente sustentável, que considera socialmente bom, né? A socialização, que é exatamente o que fala assim, ah, eu vou ter o quê? Condições de ter um bem-estar, vou ter disponível um alimento mais saudável, né? Vou ter uma visão do verde. Então, tudo isso vai sendo, sim, alimentado, mas eu acredito que é muito um processo extremamente lento. O que significa isso? Nossa educação, ela ainda é precária. E a formação profissional, ela ainda precisa de ter essa carga rápida, Sabe o né? que eu acho, Porque, Saskia? De verdade, eu penso o seguinte: a gente não pode ser lento nesse momento. A gente realmente precisa ser rápido, sim, né? Então, talvez a gente precise atuar independentemente do mercado, muitas vezes. sim. Eu acredito plenamente nisso. Eu acho que a gente não, o mercado a gente trabalha com ele. Em alguns momentos Uhum. ele vai ajudar, mas a gente não pode depender do mercado nesse momento. A gente precisa Sim. agir de forma muito mais rápida que o mercado. Porque o mercado, ele, na verdade, o que ele faz? Ele se apropria das preocupações da sociedade e vai trabalhando aquilo a seu favor. Ele não está, de Uhum. fato, ou digo uma grande parte dele, não vou dizer todo, porque seria injustiça, mas ele, de forma geral, não está de fato interessado, ele está interessado com o que as pessoas querem, porque o importante é o que o mercado quer das pessoas. Então, a gente precisa realmente ter uma ação um pouco mais incisiva e, eventualmente, independente do mercado. Por isso, eu olho sempre, embora eu saiba que são positivas todas essas ações, mas eu sempre olho com muita desconfiança a questão toda de
E eu sei que isso às vezes é chocante um profissional falar, mas eu olho com desconfiança os órgãos certificadores, infelizmente, porque tem muito interesse envolvido, embora eu saiba da importância e do que é possível fazer. Sim, sim, sim. Eu entendo o seguinte: o melhor dos mundos como fala, para o mercado como um todo da construção, o que é o setor da construção civil, da engenharia, é que na verdade, nem tivesse a certificação. Fosse tudo feito como se a certificação fosse uma obrigação. A partir daí, você não precisaria pagar para ter auditoria. Não, você realmente se autoaudita. Isso seria o melhor dos Sim. mundos, né? E aí falaram assim, ok, então os próprios profissionais, de alguma forma, eles vão sendo melhorados pela sua própria atuação. Ele não largar a mão do que eu acho que é uma coisa interessante, assim, como você consegue avaliar o ciclo de vida, sendo que você terminou uma construção, terminou uma obra, e depois disso você entrega e aquilo passa a ser um direito de propriedade. E você não controla mais o ciclo de vida, você entrega um manual de usuário. Você é obrigado a garantir o desempenho em projeto. Então, como você analisa um ciclo de vida e pode garantir que isso realmente está impactando em ser materiais mais sustentáveis, se o manejo está sendo adequado, se o uso está sendo correto, né? Por quê? Vai estar na cabeça, então, literalmente, sempre do projetista, sempre do arquiteto, dos profissionais envolvidos, pelo assim, quem é o meu cliente? Meu cliente, o que que é? É um cliente gastão, que ele não vai ter sustentabilidade, porque ele é gastão, ele tem grana, literalmente, para empreender e ter aquele empreendimento? Ok. Então, como o profissional tem que olhar? Ele falou assim, ok, se meu profissional, se meu cliente é isso, eu como profissional, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dar tudo que tem de tecnologia, o cara nem vai se preocupar, já que ele é gastão, então eu vou automatizar para ele fazer o quê? Gastar menos. Porque o cara não tá nem aí, né? Então, o profissional, ele tem que ter a consciência qual é o cliente que ele tem. E então ele vai embarcar tudo que é tecnologia para que esse cara que não está nem aí, porque a gente sabe que o mundo é VUCA, que a gente fala, né? É ambíguo, é complexo, é volátil. Ok, as pessoas são assim. Mas se eu tenho um cliente que é desse jeito, eu tenho que fazer o projeto para que ele seja sustentável e eu encamize ele dessa forma. Então, eu vou dar sustentabilidade conforme ele quer. O Né? arquiteto está acostumado a fazer isso em outros aspectos, porque o arquiteto se preocupa muito com a questão estética, que é importante na formação do arquiteto, naturalmente, e é esse tipo de coisa que a gente deve incorporar também na questão de sustentabilidade. Ou seja, eu entendo o meu cliente, eu vou tentar atender ele da melhor maneira possível e vou trazer ele, inclusive, sem ele perceber, muitas vezes, para o melhor caminho de baixo impacto, né? Saskia, a gente tem pouco tempo. Você vê como é que passou rápido demais, meu Deus do céu. O assunto e eu estava nervosa. No começo eu pensei, eu vou engasgada. Né? E a gente... Nossa, tem muita coisa. Eu queria fazer quase que um bate-bola bem rápido aqui com você. Se você citasse rapidamente aí novos sistemas construtivos de baixo impacto, que você pudesse rapidamente falar das qualidades deles e do que tem de novo. Vamos lá. De inovação de ponta, né? O que vem sendo estudado, literalmente, são os concretos de ultra e elevadíssima resistência, que está sendo estudado de eles serem literalmente plotados, impressos, né? Então, essa tecnologia realmente é a ponta da sustentabilidade, porque vai gerar a menor quantidade de resíduo. Eu vou estar usando exatamente aquilo que se projetou em termos de volumetria, em termos de forma, né? Então, eu tenho uma ponta que é isso, e na outra ponta a gente tem aquilo que a gente chama de renaturalização e construções naturais, vamos falar assim. Então, está sendo uma busca
das tecnologias mais naturais, inclusive o pessoal fala assim, vou fazer lá construção em bambu, vou lá estudar construção de terra. Então, a gente tem duas pontas que são muito importantes, né? Que é, assim, a renaturalização e lá a hiper, ultra tecnologia. E nesse meio desse caminho, a gente tem tudo que a gente já sabe e tudo que a gente ainda pode criar, né? Então, se você me pergunta assim, o que tem? Existe um monte de composições aí, né, que a gente pode fazer, que é o que eu falei. A gente teria que ter um estudo bem amplo, tá acompanhando essas tecnologias para saber aquilo que é necessário. Uma condição que é de vulnerabilidade, que tecnologia que a gente pode trazer? Então, sim, nós vamos usar algo que seja em termos da zona bioclimática adequada, nós vamos ter que colocar um sombreamento, porque é necessário isso, o beiral vai ser grande. Então, a gente não pode lá, literalmente, que eu vou fazer uma coisa que é impressa para ele, né? E aí, no teu caso, eu vou oferecer o quê? Uma construção modular? Pode ser? Então, o que vem sendo estudado, né, é o que eles chamam de pré-fabricado, pré-acabado, que é um volume construtivo, né, que é o PPVC, que é um pré-fabricado, pré-acabado de uma construção volumétrica, que não é uma construção modular. A construção modular eu entendo que é uma outra coisa. É uma outra coisa, né? Porque, então você fala assim, se eu faço uma coordenação modular, a coordenação modular, ela é simplesmente um módulo, Ela não é o estudo volumétrico do volume todo modulado, né? Então, são condições totalmente diferentes. E você coordenar medidas e depois conseguir coordenar volumes, literalmente você mudar planos, né? E a hora que você consegue coordenar tecnologias no volume, você aumenta a racionalização, você aumenta a eficiência, né? Mas, de novo, qual a materialidade? A construção pré-fabricada, pré-acabada, volumétrica, a gente tem vários sistemas, tem o container, a gente tem o steel frame, o wood frame, né? E aí, na coordenação modular, que é a linearidade que a gente consegue entender, que é planta e elevação, a gente tem a alvenaria estrutural, a gente tem o COBE, e aí vai, né? Então, tudo dá para melhorar, né? Exatamente. Depende do como que é. Saskia, assim, a gente está realmente no limite do tempo e é automático. Aqui a gente tem 1 hora, não dá, porque até o próprio Instagram não permite. Mas eu quero agradecer sua presença, foi muito legal para trazer uma discussão que é importantíssima de ser feita, eu acho fundamental, e não pode deixar de fazer, temos pouquíssimo tempo. Então, eu queria agradecer em nome da Container Lab, em meu nome, em nome de todos os que estiveram aqui acompanhando, muito obrigado, a gente realmente tem muita coisa para falar a respeito disso. E muitos pingos nos is para colocar a respeito disso, porque se a gente não se posiciona, a coisa vai indo e escapa do controle de uma razoabilidade. E eu acho que essa sua live veio para contribuir com isso. Vou agradecer aqui e vou deixar um último recado para quem estiver interessado no curso de arquitetura em container, que tem a grande qualidade do upcycling, né, que é fazer da reciclagem algo de mais valor. Eu deixo o convite para quem tiver interesse em aprender e começar a trabalhar com a gente arquitetura em container, modular ou não, off-site ou in-site, né? E dizer que as inscrições estão abertas no www.containerlab.com.br do dia 24 ao 27, 4 horas por dia, e é muito legal, todo mundo está bem satisfeito. Saskia, muitíssimo obrigado. Te deixo 45 segundos para você se despedir. Na verdade, eu queria agradecer todo mundo que estava aí, porque, na verdade, foi a minha primeira live que eu fiz. Não sabia nem como fazia. Agradecer, realmente, meus colegas,
meus alunos que eventualmente entraram, todo mundo que está aí prestigiando, eventualmente que possa assistir depois, e que realmente a gente tenha plantado alguns conceitos para melhorar e avançar no que é sustentabilidade, né? Porque só ensinando e se posicionando no aprender é que a gente faz com que a gente seja melhor e a gente pratique